Perguntas e respostas sobre a área de letras, tanto no que condiz a graduação, como especialização, mestrado e ainda doutorado. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Recentemente abri uma caixinha no Instagram e hoje responderei as perguntas que foram deixadas lá. Mas caso você tenha perdido essa caixinha e tenha alguma dúvida referente à área de letras, você pode deixar a sua pergunta ali embaixo que eu responderei todas mais tarde. Dito isso, e aproveitando que a minha auxiliar Agatha Christie acabou de chegar, vamos começar. A primeira pergunta é a seguinte: é possível fazer o curso de letras em inglês sem saber inglês? Essa pergunta é muito polêmica e eu tenho certeza de que se você fizer ela para pessoas diferentes, você pode obter respostas bem diferentes, mas como você perguntou para mim, vamos lá para a minha resposta. Eu não acho que você precisa ser fluente em inglês para entrar na graduação de letras em inglês. Eu, por exemplo, não era e consegui concluí-la muito bem, porque já é esperado que o aluno entre na universidade com algumas dificuldades, com algumas dúvidas, com várias questões a serem esclarecidas. Porque se ele já soubesse tudo, por que ele deveria fazer faculdade, não é mesmo? O aluno precisa ter aquela formação mais sólida, aquela confiança, aquela fluência ali no fim do curso, porque é no fim do curso que a sua formação inicial estará concluída e aí ele estará apto a lecionar. Contudo, muitas aulas serão ministradas exclusivamente em inglês. Então, se você não tiver um nível ali saindo do básico, indo para o intermediário, pelo menos, vai ser muito difícil de você conseguir acompanhar. Muitos professores, eles vão ali trazer aquele porti-inglês, trazer algumas explicações em português, porque viram que o pessoal não entendeu muito bem inglês, mas outros professores não vão fazer isso. E não é uma culpa do professor, não estou culpando ele, tampouco o aluno que entra ali e não sabe muito bem. Não, é todo um problema estrutural que não sei sinceramente se algum dia vamos resolver. Porque vejam bem, quantos anos nós passamos estudando inglês nas escolas e não aprendemos? Então a minha resposta para você seria: depende. Porque como eu disse, é muito variável de professor para professor, de universidade para universidade. Então o que eu sugeriria para você? Se você pretende estudar letras em inglês, já faça um intensivão aí antes de entrar para a universidade. Se você ainda não se sente confiante, não entende muito bem, sabe, você não precisa saber falar inglês muito bem, mas você já precisa ouvir e entender minimamente para que você possa acompanhar as aulas. Aí, quando você começar a acompanhar as aulas, você mesmo vai observando o que te falta, professores vão dando direcionamentos e você vai, de certa forma, correndo atrás disso. Comigo foi assim, quando eu entrei na graduação de letras em inglês, eu não tinha um nível assim muito bom de inglês, não. Eu estava ali num intermediário, mas durante as aulas eu ia vendo o que eu precisava aprender, sabe? Porque na faculdade de inglês eles não vão ensinar inglês. Você vai aprender como ministrar aulas de inglês, de certa forma, pois estamos formando futuros professores. Então eu sempre via muito bem o conteúdo que seria ensinado a seguir, e aí eu procurava antes da aula, ia estudando para que eu não fosse pega de surpresa, e fui aprendendo. E no fim do curso, a minha graduação durou 3 anos, eu saí falando, ouvindo, escrevendo muito bem em inglês, mas eu tive que me esforçar bastante, porque eu não entrei sabendo muito bem, mas eu tinha uma noção básica daquilo que me faltava e daquilo que eu precisava estudar mais. Eu acho que isso foi muito importante. Então é muito importante você conhecer bem o seu nível também. Próxima pergunta também tem a ver com inglês. Indica alguma escola de inglês para começar um curso? Ou alguma metodologia que você goste? Bom, é muito complicado indicar escolas de inglês, na minha opinião, porque eu acho que o professor, ele importa muito mais do que a escola, ele importa muito mais do que o material didático. Se o professor for um bom professor, ele consegue trabalhar bem, explorar bem praticamente quase todo o material didático, porque se o material está na escola, ele foi minimamente pensado, construído, elaborado, então não vai ser ruim. O modo como o professor vai abordar, vai trazer aquilo para o aluno é que realmente vai fazer essa diferença. Então por isso que é muito difícil de indicar a escola. Eu não gosto realmente de fazer isso, mas para não dizer que eu não disse nada, eu acredito que nenhuma escola vai te trazer a fluência, nenhuma escola vai construir aquele inglês dos sonhos se você estudar inglês somente na escola, somente na aula. O que eu quero dizer com isso? Para você ter um inglês de nível avançado, você precisa ter contato com a língua diariamente. Então é muito melhor você estudar inglês ali 20 minutos por dia
todo dia do que você estudar inglês 4 horas lá na manhã do sábado. Não vai adiantar, entende? Porém, eu não estou dizendo que não é importante ir para a escola de inglês. Não é nada disso. Eu, inclusive, acho que todo mundo que tiver condição de contratar um professor ou de ir à escola de inglês deveria fazer isso, porque o professor, ele vai te dar um amplo direcionamento, ele vai te poupar muito tempo, porque quando você vai começar a aprender inglês sozinho, você tem que descobrir toda uma metodologia além de você aprender a língua. E quando você já tem alguém que sabe os caminhos pelos quais você deve percorrer, você já pula lá pra frente, entende? Eu quero dizer basicamente que você não pode restringir teu processo de aprendizagem à escola. Você tem que ser um pouco pesquisador, ir atrás. E é muito legal que a internet, ela possibilita isso de várias maneiras hoje em dia, porque nós podemos ter contato com a língua inglesa lendo, ouvindo sobre conteúdos que nós gostamos, que tornam o nosso aprendizado muito mais leve. Por exemplo, vendo vídeos no YouTube, ouvindo podcasts sobre temas que nós gostamos. E vamos para a terceira pergunta. Quais leituras você considera obrigatórias para estudantes de letras? Bom, tudo depende. Depende se você é da área de literatura, se você é da área de linguística, se você está falando de letras português, letras inglês, e ainda outras línguas, né? Mas como a pergunta foi feita para mim, eu imagino que ela esteja falando ou de letras português ou de letras inglês. A pessoa que me fez essa pergunta, pelo que eu vi aqui no perfil dela, faz letras português. Então vamos responder pensando nisso. Eu acredito que todo aluno que faz letras português deveria ter uma gramática para consulta em casa. E friso essa parte, para consulta, não quer dizer que você vai ler toda a gramática, não é isso. A gramática é fundamental para nós professores. Nós não precisamos levar ela para a sala de aula e fazer o aluno ler, mas nós professores temos que sabê-la. Na minha época de estudante de letras, eu comprei a gramática do Evanildo Bechara, porque entre as gramáticas indicadas pelos professores, ela foi a que mais coube no meu orçamento. É uma gramática bem barata, então eu acredito que vale muito a pena tê-la aí na sua estante. A gramática do Segala também é muito indicada, entre outras, mas o importante é que você tenha pelo menos uma, para que sempre que surgir dúvidas sobre a língua portuguesa, você tenha ali onde consultar sem ser a internet, porque a internet, sinceramente, pelo que eu vejo, pelas buscas que eu já fiz, ela não é um ambiente muito confiável no sentido de tirar dúvidas de gramática. E mesmo que depois você se especialize em literatura, em outra área, não tem importância, você vai usar a gramática, porque se você vai escrever um texto, se você vai corrigir um texto, seja de qual gênero for, dúvidas vão surgir, então você precisa dessa gramática para consultá-la. E agora, pensando em literatura brasileira, se eu tivesse que indicar um livro, seria o História Concisa da Literatura Brasileira, porque ele foi o livro mais estudado na minha graduação. Pode ser que em outras graduações, outros livros foram mais estudados, mas estou compartilhando a minha experiência. Ele traz um panorama muito amplo da literatura nacional, faz a gente entender melhor as escolas, os movimentos, os períodos, extremamente importante. E como na graduação de letras português, nós também temos a parte da literatura portuguesa, eu indicaria também 2 livros. Eles são do mesmo autor, a pronúncia do nome dele é meio controversa, então eu vou aportuguesá-la, digamos assim, que é o Massal de Moisés, e aqui eu peguei os livros dele porque eles estão mais próximos de mim, os outros 2 estavam longe. Então temos aqui a literatura portuguesa, este livro aqui, o meu é bem velhinho, mas foi bem útil. E depois temos a literatura portuguesa através dos textos, outro livro bem velhinho também. Os 2 são da editora Cultrix, e falando na Cultrix, lembrei de outro livro, o famoso Laranjadinho, que também é bem importante na área de letras, que é o curso de Linguística Geral do SUSER. Próxima pergunta, literatura brasileira, por onde começar? Quais obras você indica? Primeiramente, eu vou responder algo que ela não me perguntou, mas eu acho importante. A pergunta dela foi a seguinte: quais obras você indica? Mas eu acho que ela quis dizer quais livros eu indico. E qual que é a diferença? Bom, obra é o conjunto e livro é um só. Então, por exemplo, se eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu li um livro de Machado de Assis. Mas se eu li todos os livros de Machado de Assis, eu li a obra de Machado de Assis. Entenderam a diferença? Agora vamos lá para a resposta da pergunta que ela fez, né? O modo tradicionalmente ensinado e trabalhado na graduação de letras é a abordagem cronológica, ou seja, nós vamos realmente ali estudando a literatura de forma semelhante a uma linha do tempo. E eu acredito pessoalmente que isso ajuda muito a ter um bom panorama. Claro, não é ali uma abordagem muito ampla de cada assunto. Aí depois você
você vai se especializando naquilo que for mais interessante para você, mas acredito firmemente que essa visão do geral é extremamente necessária. E aí é legal que você vá lendo a parte literária juntamente com a parte teórica. Isso foi algo também que eu frisei bastante em uma conversa que nós tivemos no Instagram recentemente sobre os textos, as leituras que nós fazemos para a universidade. E eu destaquei bastante que caso você não tenha tempo de ler tudo para a aula, priorize o texto literário e não o texto teórico. É o texto teórico que é construído a partir do texto literário e não o contrário. Por isso o texto literário, ele é essa fonte. Então a leitura dele é indispensável. E eu comentei também que durante a minha graduação ocorreu de não ter dado tempo de eu ler determinado livro que foi sugerido pelos professores na aula. Isso pode ocorrer pelos mais variados motivos com todo mundo, mas eu li depois. Por quê? Por mais que eu sempre me preocupasse muito com notas, sempre queria tirar acima de 9, porque eu sempre tive uma visão muito clara que não se tratava de ler para a aula, se tratava de ler para a minha formação. Então, por mais que a aula tivesse passado, a minha formação continuava. E também aquilo que eu falei lá da resposta sobre a escola de inglês. Se o teu conhecimento sobre aquela disciplina se restringir ao material que o professor trouxe para você, ele será um conhecimento limitado. Então você tem que ir além da aula, tem que procurar por mais coisas. E algo que eu fazia, pelo menos para ter um direcionamento, para ter uma visão mais geral, era ler também as ementas das outras universidades, e às vezes as outras universidades disponibilizavam também a lista de leituras que eles pediam. Então eu pegava muitas dicas de coisas para ler dessa forma e depois ia lendo no meu tempo. Mas vamos lá, alguns autores que eu sugeria. Eu tenho aqui a lista e eu separei essa lista em duas partes. Autores que a Tainara, pesquisadora, professora, considera fundamentais e que a Tainara, leitora, gosta. Machado de Assis, Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, José de Alencar, Conceição Evaristo, Júlia Lopes de Almeida, Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo, Luiz de Azevedo, Coelho Neto, Raquel de Queiroz, Bernardo Carvalho, Manuel Bandeira, Manuel de Almeida. E a ordem de nomes, ela não corresponde à ordem cronológica, foi realmente a ordem que eu fui lembrando. Algum dia posso organizar isso melhor, talvez. E aí há alguns autores que a Tainara, leitora, apreciadora de livros, a que lê apenas por lazer, não gosta, mas a pesquisadora sabe que são relevantes, é importante lê-los, que trata-se de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Monteiro Lobato, Alcântara Machado, José Lins do Rego, Gregório de Matos e Rubem Fonseca. Então, se possível, eu recomendaria que você lesse um pouquinho de cada um, pelo menos um livro de cada um, alguns contos, poemas, enfim, conhecer realmente minimamente o trabalho deles, e depois, é claro, você vai se aprofundando aos poucos naquilo que mais te interessou, naquilo que é mais importante para a disciplina que você está fazendo no momento. Tanto linguística quanto literatura me fascinam, fico em dúvida sobre qual área me especializar. Confesso que nessa questão eu não vou poder responder muito bem, porque eu também tenho essa dúvida, eu gosto muito das duas áreas. Então, a graduação, ela é muito ampla, você não precisa necessariamente fazer aquela escolha. Claro que você vai fazer um TCC ali voltado a determinada área, mas depois no mestrado você pode mudar e está tudo bem. Agora já no mestrado as coisas começam a ficar mais sérias, você já tem que ter uma área mais definida. Ainda no mestrado, consegui me escapar um pouco, porque o meu mestrado foi interfaces entre língua e literatura. Mas no doutorado tive que sair de cima do muro, escolhi estudos literários. Porém, eu gosto muito de linguística. Recentemente passei um processo seletivo para ser professora universitária na área de linguística. Então é isso. Acho realmente uma questão muito difícil, algo que eu não concordo de forma alguma, essa galera que fica alimentando uma rivalidade linguística versus literatura. Ah, e essa é melhor, aquela pior. Gente, isso não existe, elas são áreas complementares. E acho isso tão feio, tão deselegante de próprios alunos de letras fazendo isso. E outra coisa, para você falar que uma área é melhor, mais importante do que a outra, eu acharia que no mínimo você tem que ser muito bom naquilo que você está dizendo que é o melhor. E geralmente quem fala essas coisas não é, então é isso. Então
dispensável, né? Como funciona a parte da pesquisa em universidades? Bom, há várias maneiras de você começar a pesquisar na universidade, mas a maneira inicial, geralmente, é por meio da iniciação científica e por meio da participação de grupos de estudo. A iniciação científica geralmente tem uma abertura anual e os professores que são efetivos, professores concursados, a maioria deles possui vagas e abre essas vagas às vezes com bolsas, às vezes voluntariado, mas as duas maneiras no teu currículo vale da mesma forma. A diferença é claro que em uma você faz de graça e a outra você vai receber. Mas se você já tem emprego, muitas iniciações científicas não permitem que você receba bolsa, também tem isso. Na iniciação científica, assim que você escolher um tema, um objeto de pesquisa, há várias possibilidades de abordagem. Na minha área, a que eu fiz e que eu ainda faço hoje, que acredito que dá muito certo, é começar pelo levantamento bibliográfico. O que é isso? Basicamente, o levantamento bibliográfico consiste em você fazer uma pesquisa vendo tudo aquilo que já foi dito sobre o tema, sobre o autor e sobre o objeto de estudo que você vai trabalhar. E aí você faz a leitura disso, faz fichamentos, faz suas considerações, vê aquilo que convém ser citado, ser explorado pela tua pesquisa. Então você já tem a partir disso uma fundamentação teórica, além, é claro, dos textos bases, os textos mais tradicionais, fundamentais da área. Então eu sempre gostei muito dessa metodologia de fazer também meus fichamentos e fazendo ali as minhas considerações e também selecionando ali algumas citações do livro que eu estava analisando e da teoria. E aí você vai juntando, costurando, estabelecendo diálogos. É assim que a gente faz pesquisa. Por outro lado, os grupos de pesquisa ou grupos de estudo ou GTs, né, grupos de trabalho, há vários nomes, depende da universidade, e a ideia de participar deles de início, principalmente, né, para quem está começando, é legal porque você consegue observar como esses pesquisadores mais experientes, eles vão tecendo as suas ideias críticas, eles vão construindo conhecimento a partir das suas leituras, como que se faz pesquisa. Então isso que é interessante, ter esse contato também com alguém já mais experiente. Além, é claro, de você também fazer a leitura dos textos e você ir desenvolvendo o seu pensamento crítico. Mas vamos para uma questão muito importante. Eu não recomendaria você entrar nisso logo no primeiro semestre da faculdade, porque eu acho que esse comecinho da universidade, ele é muito, muito importante para você se organizar. Então você vai aprendendo sobre a universidade, vai vendo o ritmo de leituras que ela demanda de você e vai organizando ali a tua rotina de estudos. Quando você já estiver minimamente situada, acostumada, organizada, aí vai atrás dessas coisas. Eu sei que é um pouco desesperador, porque todo mundo fala, ai, começa logo a fazer pesquisa, mas esse começa logo não precisa ser tão literal assim de no segundo dia de aula você já estar atrás de um professor. Inclusive, isso também é bem importante. Veja bem, sabe, quais professores, quais áreas você quer, porque você vai ficar atrelado a esse professor, a essa área de pesquisa, pelo menos um ano. Então, escolha muito bem, porque professores são humanos, então, de repente, você pode não gostar do estilo de trabalho daquele professor, da forma como ele dialoga com você, da maneira que ele conduz ali o grupo dele e tudo mais. Então, é legal você observar bastante, de repente tirar dúvidas com alunos que já foram orientandos daquele professor, sabe? Fazer essa pesquisa assim também. E isso vai uma dica de ter pelo menos 1 ou 2 amigos veteranos, porque eles sempre sabem das coisas. Especialização em recursos gramaticais para revisão textual ou estudo da gramática da língua portuguesa, qual você escolheria? Bom, tem que olhar muito a ementa, a grade, ver quais são os professores, qual é o tempo de curso, qual é a carga horária. Precisaria entrar no site da universidade, ver com calma tudinho de cada uma, sabe? Apenas pelo nome é muito difícil de dizer, porém, pelo nome, a gente pode pensar algumas coisas, né? Especialização em recursos gramaticais para revisão textual parece ser algo mais prático, mais voltado ali para correção, revisão de textos. Então, de repente, se você quer trabalhar nessa área, me parece bem interessante. Já a segunda, estudo da gramática da língua portuguesa, me parece algo mais voltado à pesquisa, sabe? Então, tem essa diferença aí vendo o nome. Claro, eu posso estar enganada porque não tive contato ali com a grade, com a ementa, mas pelo nome seria isso. Em que ano do doutorado devo começar a me preparar para o doutorado sanduíche, caso eu queira fazer
fazer. No primeiro ano do doutorado, eu nem pensei em doutorado de sanduíche, nem tinha passado isso pela minha cabeça. Eu realmente foquei ali em fazer as disciplinas que você precisa concluir. No meu caso, eram 4 disciplinas, se eu não estou enganada, que é muita coisa. Aí a minha universidade, que é a Universidade Federal do Paraná, não tem essa obrigatoriedade de você publicar artigos, mas eu publiquei bastante porque eu queria melhorar o meu currículo, e no mestrado eu não tive tanta oportunidade. Então, no doutorado, lá fui eu. Também ministrei cursos, concluí meu estágio, porque como eu fui bolsista no meu primeiro ano de doutorado, os bolsistas eles sempre têm que fazer um estágio, é obrigatório para bolsista. E aí eu já fiz isso também no primeiro ano. Então, digamos que eu resolvi minha vida ali no primeiro ano. E também, na minha universidade, não é permitido ao aluno fazer doutorado de sanduíche sem ter concluído as matérias. Ou seja, no primeiro ano não dava. Então, é realmente a partir do segundo. Mas no segundo ano eu estava trabalhando em universidade. Não pensei em fazer no segundo ano. Porém, no segundo ano eu já pensei em me inscrever para que no meu terceiro ano eu pudesse fazer. Então, eu diria que mais ou menos um ano antes. Eu comecei ali a me mexer, digamos assim, em março de 2022. E em janeiro de 2023 eu fui. Então, em março de 2022, eu fiz o teste de proficiência que foi pedido. Eu entrei em contato com professores do exterior, mandei vários e-mails, procurei bastante. Aí consegui toda a documentação, deixei tudo organizado. Aí eu acho que as inscrições encerraram mais ou menos em setembro. Não sei exatamente as datas, não me lembro muito bem. Mas o resultado final saiu em novembro. Então foi assim praticamente o ano inteiro organizando as coisas. E aí em janeiro desse ano eu fui. Há vários vídeos aqui no canal no qual eu comentei bastante sobre o meu doutorado de sanduíche. Vou deixar ali no primeiro comentário para vocês. Próxima pergunta: como foi a sua experiência como professora no ensino superior? Eu gostei bastante, eu sempre quis trabalhar no ensino superior, então para mim foi meio que uma realização de sonho. Eu sei que é um trabalho como qualquer outro, mas era o trabalho que eu mais queria, então para mim foi assim mais que legal. Talvez quando eu falo nisso parece até mais legal do que realmente é, mas é porque era algo que eu queria muito. No início é um pouco complicado, porque você tem que se acostumar com as burocracias, e cada universidade tem as suas burocracias. Eu trabalhei em 2 universidades e já estou indo para a terceira daqui a alguns dias. Spoiler. E as coisas são diferentes, e aí você aprende a burocracia de uma universidade, de repente você vai para outra e é totalmente diferente. Por sorte, eu sempre tive pessoas assim muito pacientes, que me ensinaram bastante, que me explicaram as coisas com calma. Na nossa formação a gente aprende a dar aula, a gente aprende o conteúdo. A gente não aprende a como você vai mexer no Moodle, a como você vai lidar com o Siga, quais documentos você vai entregar e tudo mais, sabe? Não, a gente não vê nada disso. Acho que deveria haver uma disciplina chamada burocracia acadêmica, mas infelizmente não temos, e aí nós sofremos no início, mas a gente vai se acostumando. E aí tivemos várias perguntas sobre o processo seletivo para professor em universidade, e eu acho que eu sei a razão. É porque recentemente eu passei um processo seletivo para professor universitário, e aí eu postei lá no meu Instagram e várias pessoas perguntaram sobre isso, mas eu não vou responder hoje porque eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, sobre docência no ensino superior. Eu já tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falei disso, mas eu quero fazer outro respondendo as dúvidas de vocês. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre processo seletivo para professor universitário, sobre como funciona a docência, qualquer coisa relacionada a isso, a trabalhar com o ensino superior, podem deixar nos comentários que eu responderei no próximo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima!